Olá e boas-vindas a esta nossa análise visual. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma obra que é, no mínimo, intrigante. Vamos explorar a vida de Jesus do autor Márcio Bringente. E o que é absolutamente fascinante no trabalho dele é como ele aborda temas muito profundos, como o colapso da nossa chamada amnésia cósmica e a expansão da consciência aplicando essa mentalidade de quebra de limites a um texto clássico. Imagina só, estamos diante de uma fusão extraordinária entre teologia milenar e psicologia moderna, mais especificamente a programação neurolinguística e a linguagem hipnótica. A ideia aqui não é só recontar uma historinha bíblica, mas usar a própria narrativa como uma ferramenta direta para transformar a mente. É uma verdadeira arquitetura da crença. E o nosso grande gancho hoje é justamente essa pergunta que está na tela. Como a história mais antiga do mundo pode reprogramar a mente moderna? O autor defende que a humanidade vem vivendo uma espécie de hipnose coletiva, uma rotina focada na escassez, limitada ali por percepções tridimensionais, como crises artificiais e buscas por validação. Sabe a história do elefante amarrado na cadeira de plástico? Quando o filhote ele não conseguiu arrebentar a corda e depois de gigante continua preso por pura memória da limitação? A humanidade tem sido esse gigante adormecido. E para quebrar essa ilusão, o autor usa a narrativa bíblica não como uma leitura passiva, mas como um mecanismo para contornar a mente consciente e implantar sementes de prosperidade direto no subconsciente. É literalmente um exercício de neuroplasticidade disfarçado de teologia. Bom, e para entender como essa metodologia funciona na prática, o nosso roteiro vai passar por 5 pontos. 1. A fé encontra a mente. 2. O verbo e o inconsciente. 3. Milagres como reprogramação. 4. A nova lei interior. E 5. O pacto e a prosperidade. Vamos nessa? Começando então pela nossa seção 1, a fé encontra a mente. A mecânica da prosperidade eterna. Olha só que interessante. O autor afasta aquele foco exclusivo da religiosidade tradicional e funde a espiritualidade com técnicas de PNL. Ele parte da premissa de que as palavras têm um poder neurológico absurdo. A abordagem tradicional bate ali na compreensão consciente, o que muitas vezes limita a verdadeira transformação. Já a hipnose conversacional entra tanto no consciente quanto no inconsciente ao mesmo tempo. É uma técnica muito inteligente, onde a nossa mente analítica fica super ocupada prestando atenção na narrativa histórica, enquanto mensagens subliminares de cura e de expansão vão entrando sem nenhuma resistência. E o processo desenhado no livro flui em 4 passos. Começa com a compreensão consciente dos fatos. Imediatamente depois, rola a absorção inconsciente das metáforas e comandos embutidos. Isso gera a terceira etapa, que é a transformação dos padrões de pensamento. E tudo isso culmina no que o autor chama de prosperidade espiritual. É super importante pontuar que, nesse contexto, prosperidade não é sobre acumular bens materiais ou dinheiro, tá? É sobre uma abundância de paz, propósito e um poder mental alinhado com o universo. Tem uma frase na capa do volume 4 que é fantástica e resume bem essa estratégia. Falando para o inconsciente o que o consciente não ouviu. O autor estrutura o texto com ritmo duplo. Enquanto a mente acompanha a lógica da história, a estrutura linguística, com seus comandos ericksonianos, sugere que o cérebro relaxe e deixe a intuição e a fé assumirem o controle. É como reprogramar o software da mente enquanto o usuário está assistindo a um filme. Isso nos leva à seção 2, o verbo e o inconsciente, plantando sementes na linha do tempo. O livro vai plantando sementes mentais usando a própria narrativa bíblica. Começa com o conceito lá do verbo que se fez carne e segue a jornada física dos reis magos, guiados pela estrela, passando pela entrega do ouro, do incenso e da mirra, até o reconhecimento do Salvador. E por que usar essa estrutura cronológica? Porque a nossa mente consciente adora padrões, né? Ela adora uma sequência lógica. É muito fácil acompanhar eventos passo a passo, e é exatamente essa facilidade que o livro usa para engajar o consciente e mantê-lo bem distraído. Porque, olha só a jogada, enquanto o consciente está focado na viagem externa dos magos, o livro trabalha o conflito psicológico interno de cultivar a fé nas incertezas. A gente vê isso nessa tabela refletindo a experiência de personagens como Maria e José. Emocionalmente, exige passar por um desconforto inicial para chegar numa paz de espírito. Espiritualmente, envolve lidar com dúvidas antes de consolidar confiança. A genialidade aqui é que, ao acompanhar a incerteza dessas figuras históricas, a nossa mente naturaliza os próprios medos do desconhecido. Isso abre um caminho enorme para a resiliência emocional e para tomar decisões muito melhores. Indo agora para a seção 3, milagres como reprogramação, curando o físico e o subconsciente. Essa parte é um divisor de águas. A obra pega os relatos de milagres e reinterpreta como metáforas diretas para quebrar crenças limitantes. De um lado, no processamento consciente, a gente foca no impossível físico, tipo a multiplicação dos pães e peixes alimentando milhares. Mas, simultaneamente,
Lá na absorção inconsciente, o texto faz a gente internalizar a crença de que as nossas próprias limitações, a nossa falta de tempo ou talento, podem ser multiplicadas em abundância. O milagre deixa de ser um fato isolado do passado e vira um modelo ativo de expansão mental para desconstruir qualquer sensação de escassez que a gente tenha. E a forma como isso é direcionado é através de comandos muito sutis. Pega essa frase. Permita que seu inconsciente comece a desenvolver essa confiança inabalável. Não é uma ordem agressiva, percebe? É um convite suave para relaxar. O texto basicamente diz para o cérebro consciente, pode sair do caminho um pouquinho e deixa o inconsciente fazer o trabalho pesado aqui. É uma técnica psicológica incrivelmente refinada, aplicada num contexto puramente espiritual. O que nos traz a seção 4, a nova lei interior, reescrevendo as regras da prosperidade. Uma vez que as barreiras mentais, aqueles elefantes amarrados, são enfraquecidos, o livro introduz um verdadeiro sistema operacional novo para a mente, baseado no Sermão da Montanha. A missão de Jesus, cumprindo a lei e os profetas, traz uma moralidade nova focada na paz interna. A mensagem é que a verdadeira revolução nunca foi política, territorial ou financeira, como a gente costuma ver nos debates superficiais de hoje em dia. Foi uma inversão total de valores, colocando a paz e a retidão no centro de tudo. E essa nova moralidade se sustenta nesses 4 pilares que vemos aqui: pureza de coração, justiça divina, amor sacrificial e humildade exaltada. O argumento é que a lógica do mundo moderno está totalmente invertida, sempre buscando validação externa. Então, usando os ensinamentos da montanha, a narrativa propõe substituir os nossos padrões de comportamento antigos e tóxicos por esses valores internos, e isso sim é definido como a mais alta forma de prosperidade possível. Chegamos então à nossa última sessão, sessão 5. O Pacto e a Prosperidade, a âncora definitiva. Todo esse baita processo de reprogramação precisa de algo para fixar, né? Para não ser só uma motivação passageira. E aí que entra a última ceia. Na ótica da psicologia aplicada pelo autor, o pão e o vinho do novo pacto não são só memoriais religiosos. Eles funcionam como poderosas âncoras psicológicas. Sempre que existe o contato com esses símbolos, o inconsciente já foi treinado a resgatar aquele sentimento de redenção, de graça e de pertencimento ao plano de Deus. É a técnica clássica de ancoragem da PNL, mas levada para o ápice da teologia cristã. Então, o grande ponto central de todo esse material converge para isso: prosperidade eterna, alicerçada em paz, poder e propósito. O trabalho de Bringetti é um convite para a gente despertar daquela amnésia cósmica. O universo, as leis quânticas, o efeito do observador, tudo isso já nos mostra que a realidade se molda à nossa consciência. Fomos ensinados a pensar pequeno, mas a verdadeira prosperidade revelada não está no saldo bancário. Está em alcançar um estado interno tão inabalável que transforma completamente a forma como a gente interage com a realidade ao redor. E para encerrar essa nossa imersão de hoje, fica a mesma pergunta provocativa que a obra usa para desafiar a nossa mente moderna. Onde precisamos de mais fé para que a verdadeira prosperidade floresça? O livro nos lembra que o universo sempre esteve aberto. As amarras são colocadas pela nossa própria percepção limitante. Fica o convite para refletirmos sobre o nosso imenso potencial mental e espiritual e nos permitirmos quebrar essas velhas barreiras. Agradeço demais a companhia nessa análise de hoje e até a próxima.